Que unção desse louvor, né? Meu Deus. Esse último louvor que cantou é muito maravilhoso, né? Ele está aqui, o carpinteiro. Ele está batendo a porta, né? Quem está aqui? O carpinteiro. E ele está batendo a porta. Não precisa levantar, amém? Que eu sei que a gente está cansado, ficamos o louvor todo, né, de pé. Eu gostaria de estar, né, abençoando a vida da Andréia, que está aqui. Seja bem-vindo, seus filhos. Que desde pequenininho que eu olho para eles e falo, nossa, como vocês cresceram. Toma vacina comigo desde pequenininho, né? E eu falo, nossa, agora tão grande já. E eu vejo e falo, meu Deus. Seja bem-vinda, Andréia, você e seus filhos, amém? E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus, amém? Eu tirei a folha daqui, acho que eu perdi agora onde era. Amém. Mateus 16, amém? Aí eu queria que o Manuel, ou Samuel, vou falar Samuel daqui, que está aqui, só coloca Salmo 64 para mim, por favor. Primeiro eu vou ler aqui, tá? Eu vou orar primeiro, amém? Feche seus olhos, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por esta oportunidade. Oh, Deus, prepara cada coração que está aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui. A Tua presença já foi real, Pai, desde o começo deste culto. A Tua presença está aqui, Pai. Ah, Senhor, podemos sentir, Pai, o Teu tocar. E fala agora, Senhor, através da Tua palavra. Não sou eu que vou falar, Senhor, mas eu sou um vaso usado nas Tuas mãos, Senhor. E pela Tua graça e misericórdia, estou aqui, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada. Aleluia. Amém? Mateus 16. Aproximou-se os fariseus e os saduceus. Tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o sol está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu estava de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando, retirou-se. Amém? Aí, Salmo 64. Amém? Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Ai, peraí, será que eu errei? 64. Salmo 64. Deste um estandarte, um sinal, aos que temem, para o arvorarem no alto, por causa da verdade. Amém? Hoje eu quero falar algo para a igreja, que Deus falou muito comigo. Eu quero que você, que está aqui hoje, fala assim para você mesmo: dai-me um sinal, Senhor. Dai-me um sinal. Na Bíblia, mais 100 vezes fala em sinal. Só que eu quero falar agora para você, primeiro de tudo, sobre alguns sinais. Antes de falar do sinal de Deus, eu quero falar para você dos sinais que a vida nos dá a cada dia. Sabe, eu estava falando com o Cadu hoje, o Cadu perguntou para mim: mãe, o que você vai pregar? Eu falei: Cadu, eu não gosto muito de falar o que eu vou pregar, né? Mas eu vou falar para você, porque daí depois eles escolheriam um louvor. E chamou muito minha atenção sobre isso. Dai-me um sinal. Dá um sinal, Senhor, para nós a cada dia. Uma vez o Cadu estava lá foi buscar a Mi, e o carro começou a acender uma luzinha. E ele não sabia o que era. E ele ligou para o Isaías e falou assim: pai, está acendendo uma luz. Não sei se era vermelha, amarela, ele não sabe falar. Só que ele ligou para o Isaías. E aí, nisso, o Isaías falou para ele: fica com o carro aí, não saia. Se você sair com esse carro, vai travar o motor.
O carro deu um sinal. O Cadu ligou para o pai dele. E o pai dele falou para ele, não saia com o carro. Aí chamou o mecânico foi lá, mas o carro deu um sinal. E é isso que eu quero falar para você. Preste atenção. A vida nos dá sinal. Todos os dias. A vida nos dá sinal. Só que eu e você muitas vezes estamos desapercebidos. O Cadu fez o certo na hora. Ele ligou para o pai dele. Né? Só que a gente não percebe. Eu quero falar de alguns tópicos que a vida nos dá sinal. No casamento. No casamento. Quantos sinais Deus nos dá no casamento? A vida, né? Como que está o nosso casamento? Num relacionamento, Deus nos dá sinal e a vida nos dá sinais. Mas eu quero falar para você dos sinais que a vida nos dá a cada dia. Do casamento. Quantas pessoas hoje estão num casamento conturbado, perturbado, e a vida foi dando sinal. Olha, melhora aqui, melhora ali, melhora lá, no relacionamento. Olha, você está fazendo errado. Olha, não está certo aí. E você não percebeu. Eu conheço uma pessoa que ela tinha 48 anos de casado. Um dia ela chegou na casa dela, depois do trabalho, e a louça estava suja. Sabe o que ela fez? Ela chegou e falou assim, não quero mais casamento. Acabou o nosso casamento, porque a louça estava suja. E aí eu pergunto para você, você acha que é por isso que ela separou? 48 anos de casada, da minha família. A Nana conhece quem é. Porque a Nana é minha amiga há anos, ela sabe quem é. 48 anos de casado, porque uma louça estava suja. Você acha que é por isso que ela separou? Foram sinais. Vieram sinais. Sinais que ela não percebeu e que ele não percebeu. E às vezes ela falava, eu não estou aguentando mais. Mas ele não estava nem aí, ou vice-versa. Então eu quero falar para você, a vida nos dá sinais. E eu quero falar para você, sai daqui hoje sabendo que você vai entender na sua casa e no dia a dia que Deus te está dando sinal. Então olhe para o seu casamento hoje. Primeiro eu quero falar de casamento. Deus está te dando sinais. Hoje é um culto da família, né? Às vezes Deus está te dando sinal. E depois você não vai esperar 48 anos de casamento para você falar, não deu certo. Porque eu cheguei em casa e a louça estava suja. É brincadeira, né, gente? Não é porque a louça estava suja. É porque tinha coisas acontecendo. Então eu quero falar para você, este é um sinal que você tem que observar. Mais um sinal. O trabalho. Meu Deus, como o trabalho dá sinal também no nosso trabalho. Eu posso falar que como é difícil o meu trabalho e a minha amiga Fran junto comigo. Não é fácil. E ali está sinais. Aquela luzinha, toda hora, acendendo e apagando. Ou acesa, né? Ou melhor, acesa. E você olha para aquela luzinha e está te dando um sinal. Está te dando um sinal e você não está percebendo que alguma coisa está errada. Aí você está fazendo tudo ao contrário do que é para você fazer. Ser luz naquele lugar. Ser sal naquele lugar. O seu trabalho. A sua vida com os seus filhos, como a Fran pregou aqui. Quantos sinais Deus dá? Quantos sinais Deus nos mostra? Eu vi um pastor falando que, assim, às vezes, os filhos pequenos, eles querem tanta sua atenção, e você está lá no celular, ou você está lá na televisão, e eles ficam chamando a atenção, sabe como? Brigando. Para você falar assim, ai, por que vocês estão brigando? Os seus filhos estão chamando sua atenção, e você não está percebendo. Os nossos filhos chamando a nossa atenção. Estão dando sinais. A luzinha acesa, a luz acesa. O que quer dizer essa luz acesa? Estou aqui, mãe. Estou aqui, pai. Olha para mim. Sai desse celular um pouco. Sai dessa televisão um pouco. Sai um pouco daí de onde você está, que eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou falando tanto para adolescente, quanto qualquer coisa. Às vezes a gente está ali, não está nem percebendo o que está acontecendo. Mas a vida está dando sinal. Para
para o nosso ministério. Quantas vezes Deus dá sinal para o nosso ministério? Porque eu acho que é porque eu quero, porque eu acho que é assim. E Deus está falando, ora mais. Né? A vida ali, né? Ora mais. E você sabe que você está precisando orar mais. Busca mais. Santifica mais. Esteja mais perto de mim. Aí a gente vê aqui que os fariseus daquela época e os saduceus, eles não acreditavam em anjos, os saduceus. Eles não acreditavam em ressurreição. E eles não acreditavam em vida após a morte. Então eles vieram afrontar Jesus ali. E eles começaram a chegar, Senhor, né? Chegaram aqui e falaram, ele estava falando que eles tentando pedir um sinal. Mostre um sinal. Dai-me um sinal, Senhor. E Jesus já sabia quem eles eram. E agora eu quero falar um pouco para você. Eu falei um pouquinho dos nossos sinais da vida. Agora eu quero falar dos sinais de Deus. Deus dá sinal todos os dias. São mais de 100 sinais na Bíblia. O arco-íris significa um sinal. Se você está aqui hoje, o arco-íris é uma aliança que Deus fez, que não ia chover mais na terra. Que não ia chover mais, porque tinha acabado o mundo lá com o dilúvio. É uma aliança que Deus fez, é um sinal. E às vezes você está aqui hoje e está pedindo um sinal. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta você pedir um sinal e não obedecer o que Deus manda. Você pode até pedir, Ele vai te mostrar, mas você não obedece, eu vou falar uma coisa para você. Você e eu vamos se dar muito mal. Quantas vezes nós pedimos sinal, né? Ai, vamos supor que você esteja namorando. Será que é com essa ou com esse que eu vou casar? Deus já te deu sinal. Você não viu ainda que não é? Ou você viu que é? Que bom que seja, né? Que bom que seja. Porque quando eu era solteira, eu não tinha essa sabedoria hoje. Não que eu não sou bem casada, eu sou bem, graças a Deus. Mas essa sabedoria de pedir um sinal, né? Você não vai pensar que eu não estou bem casada, eu sou bem casada. Glória a Deus. Mas assim, se eu tivesse a oportunidade, que você jovem que está aqui hoje pedir um sinal, mas eu pediria muitos sinais. Mas muitos. É mesmo, Senhor? Se o algodão estiver molhado, alguém sabe dessa história? Gideão pediu um sinal. Eu vou, Senhor, sou escolhido. Se eu chegar lá, o algodão tiver, mas dá um sinal. Ele pediu um sinal para Deus. E Deus falou para ele, falou assim, Deus, se eu chegar lá e a relva estiver molhada, o algodão estiver seco, o Senhor é comigo. E Gideão foi lá e foi olhar outro dia, o algodão estava seco e a relva toda molhada. Aí ele falou, não, mas eu quero de novo, Senhor. Olha para você ver. Gideão, ousado. Gideão foi lá e falou, peraí, Senhor, mas de novo quero mais um sinal. Se eu chegar lá e o algodão estiver molhado e a relva estiver toda seca, o Senhor está comigo. Aí amanheceu, ele chegou lá, o algodão estava ensopado e a relva toda seca. O Senhor é comigo. E ele foi, vocês sabem o que aconteceu, né? Ele ganhou a guerra com uma tocha, com um vaso e com... Fala, Sandra, não lembro agora. Uma tocha, um vaso e uma trombeta. Né, pastor? Isso, né? Quem ganha guerra com isso, gente? Quem ganha guerra com uma tocha, com um cântaro e com uma buzina? Porque ele tinha que vencer ele só, como um homem só. Mas porque ele pediu um sinal. Então eu quero falar para você, quando Deus te der um sinal, obedeça. Você quer um sinal? Ele está te falando. Não é. Não. Não vai. Não faz. E você está, não, mas eu quero. Mas eu quero, porque eu quero. Então nem peça. Faça o que você quiser. E depois que for, já era.
Amém? Não adianta, irmãos, é muito sério. Outro que pediu um sinal para Deus. E eu acho muito lindo que Deus é tremendo. Ezequias estava doente. Ezequias ia morrer. Isaías vai lá e fala para ele, olha, você vai morrer. Você vai morrer, Ezequias. Põe a tua casa em ordem, senão você vai morrer. E Ezequias vai lá e ora, chora. Fala, Senhor, lembra que eu fui bom, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. E aí Deus vai e fala, vai altar lá, Isaías. Olha para ele que ele vai viver mais 15 anos. E é tão lindo que se você for ler, Deus dá um sinal para ele que Deus estava provando que ele ia viver 15 anos. O relógio de Acás para. Gente, imagina. O relógio ele volta. Ele volta para trás. E nisso é como se a terra parasse. E Ezequias olha lá e fala, é um sinal de Deus. Deus está te dando sinais. Quando Elias ora, e Elias fala assim, vai lá ver 3 anos e meio sem chover. Depois de 3 anos e meio, vem a chuva. Todo mundo vivendo, não tinha o que comer, não tinha, né, já estava todo mundo desesperado. Aí vai lá o moço dele, pede para o moço dele lá, vê lá, sobe lá e vê. Vê lá se tem alguma coisa. E ele vai 1 vez, nada. Vai 2 vezes, nada. Vai 3 vezes, nada. Nada, nada, nada. Até que de repente ele fala, ó, eu estou vendo uma nuvem, mas ela é muito pequenininha. Ela é do tamanho da mão de um homem. E aí Elias fala, vai chover. É um sinal. Sinais. Sinais em todo o tempo, a luzinha acesa. A luzinha acesa. Sinais do seu casamento. Sinais do seu relacionamento. Sinais do seu trabalho. Sinais do seu ministério. E ele está ali alertando você. Mas sabe o que nós quer seguir? Os nossos sinais, né? A nossa vontade, o nosso desejo. Aí quando Elias olha, fala assim, pode falar para eles, prepare o carro, prepare tudo que vai chover. E aí veio a chuva. Porque Elias olhou e no céu tinha um sinal de um tamanho, uma nuvem bem pequenininha. E Deus nos dá sinais todos os dias. E eu quero falar para você, que como você está aqui hoje, qual é o sinal que você está pedindo para Deus? Às vezes Deus já até te respondeu. Até te respondeu já. Mas você não está aceitando, né? Mas eu quero falar para você. Saia daqui hoje falando, dai-me um sinal. E a sua vida, como está? A sua vida física. Eu trabalho em posto de saúde, todo mundo sabe, há 17 anos vai fazer. Trabalho com muita gente. E a gente sabe, tem uma psicóloga aqui, e ela sabe o que eu vou falar, da nossa vida, né? Como é a nossa vida física. Ela dá sinal também. E às vezes, muitas vezes, é hora de a gente parar um pouquinho. Sabia? Às vezes é hora de a gente olhar e falar, espera aí, o que está acontecendo comigo? Às vezes vai lá, eu olho, afiro a pressão, está 16/10. Espera aí. 16/10 é uma pressão alta. Aí eu falo bem assim, gente, eu sou bem assim, ó. Já falo sinal já. Olha aqui, sua pressão está alta. Desculpa, mas você pode ter um AVC. Você pode ter um infarto. Você pode ter um derrame, um infarto, um AVC. Porque esses são os sinais de uma pressão alta. Às vezes tem 18/10, 18/12. Eu falo bem categórica, é isso mesmo que você vai ter. Não, mas vai no hospital. Aí a pessoa, muitas vezes, a gente fala que é aqueles pacientes tigrão. Eles falam, não vou, não preciso, minha pressão é normal. Eu falei, não é normal. Aí quando vai ver, já está numa cama. Eu estou falando de
coisas que eu vivo. Porque a nosso corpo dá sinal. Nosso corpo também dá sinal. Qual a luzinha que está acendendo aí no seu corpo? Qual é a luzinha? É uma pressão alta? Qual é a luzinha? Eu nunca tomei remédio. Nunca precisei tomar remédio. Depois que meu pai morreu, eu precisei tomar um remedinho. Porque alguma coisa ali, acendeu. A luzinha acendeu, você precisa. Você já teve uma dor no peito que você acha que você vai morrer de infarto? Alguém já teve aqui? Não é infarto. É dor da ansiedade. É aquela dor que você fala, de onde vem essa dor? Nós temos uma psicóloga que podia falar muito melhor do que eu aqui. Você precisa se cuidar. É um sinal. É um sinal para você. Que Deus está te alertando. O que está acontecendo? É uma luzinha acesa. Espera aí. Eu preciso me cuidar mais. Eu preciso mudar minha alimentação. Eu preciso fazer exercício físico. Eu preciso. Mas é um sinal. E você muitas vezes deixa desapercebido. Diabetes, né, pastor? Estou falando do pastor porque eu sei que ele tem diabetes. Aí eu olho, tem uns que é... Não, esse dia foi um moço, falei, não, você está brincando comigo, né? Minha diabetes deu 900. Falei, pelo amor, você já estava em coma. Não existe isso. Aí eu falo, meu Deus. Gente, a vida nos dá sinal. E como você está? Hoje, quando eu vejo que dói, já falei por mim. Eu não quero mais sentir essa dor no peito, não dói muito, é uma dor chata. E foi passando o tempo, 2, 3 anos, agora estou bem. Estou super bem. Parei de tomar. Toda feliz, né? Estou super bem, que delícia. Falando para as minhas amigas, nossa, estou muito feliz. Passou 2, 3, 4, 5 dias. Aí veio um sinalzinho já. Nossa, estou estressada. Credo, como eu estou chata. E eu falando para mim mesmo. Nossa, eu sou mais calma. Nossa, o que está acontecendo? Nossa, o que está acontecendo? E eu parei com o remédio, toda feliz, né? Mas o que está acontecendo? Não, porque crente não pode tomar remédio. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Se você usar óculos, é porque eu tenho oftalmo. Se você está com dor de dente, tem dentista. Se você tem problema no coração, tem cardiologista. Se você está com vários problemas assim, de especialidade, tem toda especialidade para você. E também tem o psicólogo. E também tem o psiquiatra. Mas eu sou louca. Você não é louco, você não é louca. Eu preciso. Aí começou. Eu falei, meu Deus, eu preciso tomar. Aí eu falei, lá vai eu voltar com o remedinho de novo. Aí eu falei, doutora, parei de tomar o remédio. Ela, por quê? Porque eu estava bem. Ela falou, por isso que você estava bem, porque você estava tomando. Aí eu voltei. E eu estou bem, graças a Deus. E eu nem sei se eu vou parar, porque Ele me faz tão bem. Sabe por quê? Porque só a dor que eu senti de perder o meu pai, Ele me ajudou. Deus me ajudou muito. Mas eu precisei também tomar um remedinho. Porque um sinal em mim dizia, você precisa, você precisa, você precisa, você precisa, você precisa. E a luzinha acendendo, e eu não, eu estou bem. É tal pessoa que está fazendo mal para mim. Eu falava que era uma pessoa, gente, olha, vai vendo. Falava que era minha amiga de trabalho, olha. Aí ela saiu, estava bem, que mentira. Era eu que não estava. E hoje eu estou melhor, eu olho, nossa, eu estou melhor. Eu vou continuar. Eu sei que você também aqui toma. Ou você que está me ouvindo também toma. E a psicóloga está aqui, a gente precisa. A gente precisa ir no oftalmo, a gente precisa, porque a vida... Olha, eu não estou enxergando de longe, eu preciso ir no oftalmo. Eu peguei para me ver as horas, agora eu estou enxergando mais um pouquinho. Mas eu preciso, porque está dando um sinalzinho aqui, ó. Você não enxerga de longe, você não enxerga de perto. Gente, para de desprezar os sinais que Deus dá. Para. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser chamados aqui.
falar, como Jesus falou aqui. Você sabe interpretar quando vai chover? Quando o céu está bom, você sabe quando que está sol, quando vai chover, tem uma nuvem, você sabe interpretar? E ele fala assim: sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Gente, nós precisamos saber que o sinal está toda hora nos alertando. Eu não sei o que está passando na sua vida. Eu não sei o que você está pedindo a Deus, né? Muitas vezes, a gente está pedindo sinal a Deus e Deus vai estar dando outro sinal para nós já, e nós nem estamos percebendo. Né? E, assim, Deus falando comigo sobre isso, eu quero falar para você, nunca peça um sinal para testar Deus. Deus, me dá um sinal para ver se o Senhor está comigo. Não, porque Ele está com você. Não precisa você pedir para testar. Porque às vezes as pessoas pedem para testar. Se o Senhor estiver comigo, é uma vergonha orar assim. Porque Ele está com você. Se o Senhor me der, não. Ele já está te dando tudo. Ele já está te dando tudo. Se o Senhor me der, eu vou fazer. Se o Senhor me der, eu vou. Não. Não é essa a oração. A oração é: o Senhor, me dá um sinal, Senhor. Me dá um sinal do teu amor, do teu favor. Me dá um sinal, a Bíblia diz isso. E esses hipócritas aqui, esses fariseus aqui, os saduceus estavam testando ele. E eu quero falar para você que de todos esses sinais que eu fui falando aqui, se você guardou algum, eu nem li aqui. Se você guardou algum, que é sinais do seu casamento, sinais do seu relacionamento, sinais do seu trabalho, sinais da sua saúde, sinais do seu ministério, sinais para você ver se é aquela pessoa que é para você casar ou não casar, né? Olha aí, peça aí. Porque depois já é tarde, como eu já falei aqui. Depois não adianta mais. Porque é pro resto da vida. Ou, né, lógico, tem alguns fatos que Deus fala que pode. Entendeu? Mas é isso aí. Casou, vai ter que ficar até o fim. Porque você pediu um sinal, Deus às vezes até te deu, mas você nem percebeu, né? Então não tem o que fazer. A não ser quando diz a palavra já diz, né? Adultério. E mesmo assim, às vezes a gente tem pessoas que perdoam, às vezes quando a pessoa vai embora, então Deus dá umas chances. Mas muitas vezes você pediu o sinal e Deus te deu, e você ainda assim, não, quero. Então, mais esse sinal. Mas eu quero falar de um sinal. Ah, esse aqui é um dos maiores. Eu quero falar para você do último sinal. O último sinal é que Jesus está voltando. Este sinal é o último, né? E a pergunta é: como você está? Como você está? E ele fala: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Quem sabe o que aconteceu com Jonas? Ele foi engolido por um grande peixe, e depois de 3 dias ele foi solto, né? Ele foi lançado na beira do mar. Então quer dizer o quê? Jesus estava comparando isso, que ele ia ficar 3 dias e depois ele ressuscitaria. Eles não entenderam, porque eles eram tudo fariseu, e quantos fariseus tem, quantos saduceus tem? Que ainda está. E quando eu li Salmo 64, você pode perceber que Deus diz que dá um sinal aos que o temem. É para nós. É para nós que ele dá um sinal. E o sinal dos sinais dos tempos está aqui. Terremotos, guerras, pestes. O amor de, você fala muitos? Não está falando muitos.
Na Bíblia não está falando muitos. Quase todos esfriaria. Aí você fala assim, nossa, não tem mais Covid. Beleza. Mas pode vir outro. Pode vir outro. Gente, o sinal está aí. Jesus está à porta. E eu quero falar para você. O meu conselho para você é: ouça, observa todos os sinais. Mas o mais importante ainda de tudo é a volta de Jesus. Como você está? Como você está hoje com Ele? Como você está hoje na presença dEle? Se Ele voltasse hoje, lá nos céus, os altos céus, e viesse nos arrebatar, como eu e você estamos na presença dEle? Gente, Jesus está voltando. E Ele fala, né, que quando Jesus nasce, eu acho muito lindo, que aqui, diz aqui, ó, em Lucas 2:12, eu estou terminando, Lucas 2:12, olha que tremendo, quando Jesus nasce. Se a gente for falar de sinais, né? E hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitado em manjedoura. O sinal era Ele. É Ele. Ele já veio. Ele já morreu. Olha que ele fala, isto fala para os pastores, olha, vocês vão lá. Ele não está num berço de ouro, como esperavam. Ele está num berço esplêndido, como rei. Mas está aqui falando, e isto vos será de sinal, olha lá. Ele estará, vai encontrar uma criança em volta, deitada, numa manjedoura. Esse é o sinal. Ele nasceu. Ele nasceu e esse foi o sinal que ele fala. E hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Jesus. Este será um sinal. Jesus está voltando, irmãos. Como você está com Ele? Eu não sei, mas se você saia daqui hoje, olhando para se você está, como está a sua luz? A luz está te falando o que, a luzinha acesa? O que ela está te falando? O que essa luzinha acesa está te falando? O que essa luzinha acesa está te mandando? Para que lugar? Para que lugar essa luzinha acesa está te mandando? Eu quero te deixar assim, claro, que muitas vezes o sinal leva-nos também para a ruína, se nós não perceber. Sabe Dalila? Sansão, vários sinais foram vindo. Vários sinais foram vindo. Vários sinais, até que ele de repente contou o segredo para ela. E ela foi lá, cortou o cabelo dele. E ele achou que ele estava com toda a força, né? Deus foi dando chance para ele, dando sinais. Não conta, não conta. Até que ela conseguiu arrancar. E ele pede, Senhor, me dá força. Nem que seja a última vez. Aí o cabelo dele começa a crescer novamente. E ele mata muito mais vidas aquele dia do que na vida toda dele. Mas ele deixou desapercebidos sinais. As Dalilas estão aí. As Dalilas estão aí. Os sinais estão aí. Querendo cortar a nosso cabelo. Querendo tirar a nossa força. Sinais estão aí. Querendo acabar com a nossa vida. Os sinais estão aí. E você? Está ligado? Está atento? Como você está? Saia daqui hoje, falando assim: dai-me um sinal, Senhor. Dá um sinal.
Peraí, vou parar. Peraí, vou continuar. Peraí, vou falar com meu pai. O Cadu ligou, para quem? Para o pai. O Cadu ligou para o pai dele. E o pai dele falou para ele: não ande com o carro. Liga para o seu pai. Ó, é direto. É direto. E ele vai falar: não saia com o carro. Não faz isso. Está dando sinal, pai. Que sinal é esse? É para você ficar parado e não sair. Pais que está aqui, observe os seus filhos. Eu tinha 6 anos. Vou terminar. E eu tenho prazer de falar que eu pareço com meu pai. Em tudo. Ele já foi, mas eu tenho prazer em falar. E eu falo assim, eu pareço em tudo. Eu sou uma pessoa que, se eu ver uma briga, eu tenho medo, temo. E eu tinha 6 anos. Eu vou terminar porque tem tudo a ver com o que eu quero falar. E a gente estava na casa de uma amiga da minha mãe. Chegamos lá. Eu fui tomar água, lembro, muito pequenininha, tínhamos 6 anos, mas eu lembro. Eu era pequenininha e tinha um filtro, pastora, assim. E estava minha mãe, minha irmã e a amiga da minha irmã no quarto. E eu falei: mãe, eu vou beber água. Só que eu sou uma pessoa que eu paraliso quando acontece alguma coisa. Não sei, eu acho que eu... E eu fui tomar água, eu vi uma cobra. E era uma cobra vermelha, muito assim, eu lembro como se fosse hoje. Era uma cobra. E aí Deus fez lembrar disso. Que a minha mãe estava atenta ao meu sinal. Eu fiz assim, ó: mãe, vem aqui um pouco. Quem fala assim? Outra pessoa falava: mãe, é uma cobra. Eu fiquei paralisada. Eu falei: meu Deus, né? Eu era criança e eu fiz assim: pastora, mãe, vem ver, vem ver. Fiz assim: vem ver. A minha mãe veio na hora. A minha mãe veio na hora. Eu só falei para ela: vem ver. A minha mãe estava ligada. Ela veio na hora. E na hora que ela viu, ela: uma cobra! Ela gritou. Aí ela me puxou. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu nunca esqueço essa cena, gente. A minha mãe começou a pôr eu para fora da janela, pôr a minha irmã para fora, a mulher saiu para fora, daí ela manda o meu cachorro para fora, e minha mãe foi a última. Mas a minha mãe estava ligada. Porque eu dei um sinal. O meu sinal foi apenas assim: mãe, vem ver. Mãe, vem ver. E ela foi. Eu podia ser picada, nós podíamos ser picado. Eu nem sei que cobra, eu sei que um homem matou, nem lembro disso. Ficou na minha mente. E eu quero falar para você: saia daqui hoje sabendo que o nosso Pai é assim. Muitas vezes você pode nem ter como falar com Ele. Mas às vezes dá um sinal: Pai. Né? A Fran, às vezes fala por sinal. Eu olho para ela, ela olha para mim. No meu serviço, a gente fala por sinais. E com Deus também é assim. Às vezes você pode falar com sinal. Você olhar para Ele e falar: Pai. Não tem nada para falar às vezes, mas Ele vai entender o que você quer. É uma cobra. Você não vai falar nem o que é, mas Ele sabe o que é. Então eu quero falar para você: cuidado com as luzinhas. Ela tem um significado. Alguma coisa está errada. E esses sinais estão todo o tempo na nossa vida. E o mais de tudo, e o maior de tudo, que é o maior sinal, é que Jesus está voltando. Vamos ficar em pé? Aleluia! Oh Pai querido, Pai amado. Oh Espírito Santo de Deus, obrigada, Pai.